convidar você para abrir a Sagrada Escritura no Salmo 136. Dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos ao que venhamos a fazer aqui, venha redundar no louvor da tua glória. Conduz cada parte dessa reunião, pois nós pedimos em nome de Jesus.
e carrego a minha cruz. A tua glória, vivo os teus dias, e perder a vida encontrará. Tenho uma certeza, eu tudo, eu viver isso se vai. Não houve porventura quem voltasse para dar glória. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Depois do diagnóstico. O diagnóstico para ele, que era um câncer devastador, um quadro de metástase, foi algo que o abateu bastante. Existem enfermidades como câncer, existem circunstâncias as mais diversas, que elas são muitas vezes interpretadas como sentenças. Não há jeito, não há solução. É para a glória de Deus. E alguns dias atrás ela disse a mesma coisa. Eu entendia que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O fato, irmãos, é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós vivemos para a glória de Deus e nós morremos para a glória de Deus. Nós vamos permanecer o tempo que Deus decidir que nós iremos de contágio. Pela humilhação que ela trazia, as pessoas que tinham lepra precisavam ficar em aldeias, a lepra, como nós já falamos, ela era contagiosa, ela deixava marcas, ela tinha um poder de destruição, ela separava. Imagine um indivíduo leproso, casado, ele não podia mais conviver com a sua mulher. Pense, se ele tivesse filhos, ele não podia mais dar a graça da obediência, e ele honra o próprio dom que ele nos deu, a dádiva da obediência. Ele faz isso. O texto afirma: foram purificados. É na dinâmica, preste atenção, meu irmão, minha irmã, é na dinâmica do discipulado. É na dinâmica do ouvir a voz de Deus e segui-la. É na dinâmica desta vida de obediência, de submissão, de entrega, de rendição à vontade de Deus, que grandes coisas acontecem. Note bem, você crê que o plano de Deus para a sua vida vive esta esfera de submissão? Deus vai operando o que Ele quer na nossa história. A obediência aqui é apresentada como o caminho da cura. Aqueles homens foram. E quando eles foram, Senhor, muito obrigado. Eu lembro, falando com o Fabinho, né? O primeiro diagnóstico era o câncer, mas a perspectiva era de algo menos complexo. Depois teve um outro diagnóstico, não foi, Fábio? Depois da Covid, eu sei essas coisas. Mas não era tão simples. Eu lembro que você falou isso comigo. Foi isso, né? Era mais complexo. Né? Estava aqui, estava ali. Era mais difícil. Nós somos aqueles que estavam condenados à morte. Quem nós somos nessa passagem? Nós somos aqueles que viviam sem esperança. Mas um dia, Jesus se encontrou conosco. Um dia, Jesus teve misericórdia de nós. Um dia,
Jesus operou a maior de todas as curas, que foi a cura da nossa alma. E nós vivemos para adorar. Somente um volta. Olha aí no verso de número 17. Atitude de esperança. Não há quadro terrível na minha e na sua vida que não possa ser transformado. A segunda atitude da oração, do buscar a Deus com fé, crendo que Ele é poderoso para mudar qualquer quadro, para curar qualquer situação, se Ele quiser. E em terceiro lugar, a atitude da gratidão. Mesmo que você ainda lide com uma enfermidade, com uma dor, com um problema, saiba, isso vai passar. Esse sofrimento vai passar. Mas Deus lhe concede uma cura, uma restauração, uma vida, uma bênção eterna, a salvação em Jesus Cristo. Que o nosso coração seja sempre grato e obediente a Ele. Quantos podem dizer amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Recebe a nossa gratidão. Obrigado por Jesus Cristo, que purificou a nossa lepra espiritual, que nos tirou da morte e nos deu vida eterna. Te damos louvor e glória. Apesar do diagnóstico da doença que eu recebi semana passada, eu estou com câncer no intestino, eu estou muito feliz, muito grata a Deus, muito alegre e cheia de paz. E isso não é mérito meu, não é fé minha, é pura graça de Deus. Então, Preciso me esconder.
é sobre Deus e Daniele. Louvado seja Deus. Dani, Deus te abençoe. Dani vai compartilhar algo conosco. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria, que emoção. Eu já chorei muito. Chorei muito durante todo o processo, mas o meu choro muitas vezes foi de alegria. Alegria porque existe um Deus poderoso que me sustenta. E se eu estou aqui de pé, é graças a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Tudo que eu vou falar aqui não é sobre Daniele, é sobre o Deus de Daniele. E eu queria iniciar com oração. Senhor amado, obrigada, Pai, pela Tua presença. Que Teu nome seja honrado e glorificado através da minha vida, porque eu não sou nada. Se dependesse de mim, eu estaria prostrada ou até morta, Senhor. Diante de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, se não fosse a Tua mão poderosa e Teu amor, eu não estaria aqui. Então, que Teu nome seja glorificado, que eu diminua, que eu fique insignificante, Senhor, mas que o Senhor cresça, porque eu vivo para que o Teu nome seja glorificado. Eu vivo para que o Deus invisível seja visto. Então eu quero te pedir que toque os corações, Senhor. Fala conosco. Usa-me, Senhor. Eu sou apenas um pequeno instrumento para glorificar o Teu nome. E que todo louvor seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, de fato eu estou bem emocionada, porque tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo. Eu ia fazer um culto de agradecimento, isso estava no meu coração desde sempre, mas seria um culto pequenininho, na sala A, quem conhece quem é da igreja sabe, tem uma sala aí embaixo. E Deus disse, não, você vai para o templo, porque tem mais gente que vai precisar ouvir o que você tem a dizer. E que lindo ver vocês aqui, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Agradeço demais a presença de todos, aos irmãos que me ajudaram, que se disponibilizaram a fazer com que esse culto acontecesse. Eu não vou citar nomes para não ser injusta, mas são muitos irmãos envolvidos para que o culto aconteça e que esteja tudo lindo desse jeito, que eu não fiz quase nada. Foram eles que fizeram. Mas eu vou contar um pouco da minha história. Muitos me conhecem de muito tempo. Tem gente aqui de outro trabalho, claro, tem amigos de infância, tem os irmãos da igreja, que eu quero agradecer de coração todos vocês pelas orações, porque Deus ouviu e eu estou aqui por causa disso, Mas nem todo mundo sabe a minha história. Alguns me conhecem há pouco tempo, mas em 2018 eu tive um primeiro impacto, um grande impacto na minha vida, que foi a perda do meu marido. No primeiro dia do ano de 2018, ele saiu para uma viagem de trabalho e sofreu um acidente de motocicleta e faleceu. Na época, meus filhos estavam com 10 anos e 4 anos. Ali eu vi e senti o que é estar no fundo do poço. É você ter sua vida totalmente destruída, seus sonhos, seus planos no primeiro dia do ano, e você dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Só que Deus é tão bondoso que Ele tinha me atraído para essa igreja aqui. Eu já sou cristã há muito tempo, mas em 2017, antes de tudo isso acontecer, Deus me chamou para cá, porque eu precisava, na verdade, me aprofundar nesse amor com Deus. E foi aqui nessa igreja que isso aconteceu. E Deus me preparou. Depois eu entendi tudo Ele me fez entender. Mas eu precisava estar muito fortalecida para suportar tudo que eu vivi. E começou a minha luta aí. Só que Deus, como sempre, bondoso e amoroso, me levantou.
para que eu pudesse ser usada por Ele para ajudar em lutas. O que eu faço até hoje, né? Muita gente me segue no Instagram e sabe que eu tenho um amor gigante pelas viúvas, principalmente porque eu sou uma delas e sei o quanto dói, o quanto é difícil essa vida de criar seus filhos sozinha, perdendo um grande amor, né? Foi muito difícil, mas Deus me levantou. E eu pedia muito para ser usada por Ele, e não sabia em quê. E foi nesse momento que Ele realmente começou a me usar. E eu levo muito na minha vida um versículo que tem tudo a ver com isso, que eu entendi que era a minha missão, que está em 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com a que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, tudo que a gente passa na vida, eu não sou a única a passar por problemas aqui, cada um tem suas lutas, mas acreditem, tudo tem propósito, e Deus usa a nossa experiência para ajudar outras pessoas. A partir do momento que eu me tornei viúva, eu passei a ajudar viúvas. E muitas delas não tinham esperança, não tinham fé, estavam lá perdidas. E como eu me levantei, eu dizia: você também pode levantar. Basta olhar para Cristo, porque Ele é a nossa solução para tudo. E é um privilégio servir a Cristo. Aí agora, Deus fez o quê? Me colocou um câncer. Em 2023, meu pai faleceu com câncer. Ele teve um câncer devastador. Foram 3 meses do diagnóstico até o falecimento dele. Ele teve um câncer de pâncreas, com metástase no fígado. Ele faleceu sem nem saber que estava com câncer, porque a gente preferiu não falar. Porque o diagnóstico foi: não tem jeito, é só esperar ele morrer. E eu não daria jamais uma notícia dessa ao meu pai, sem a única chance de fazer um tratamento. No ano seguinte, 2024, em setembro, eu recebo o meu diagnóstico de câncer. Poderia ter ficado desesperada, seria até natural. Diante de tudo que eu já vivi, ter perdido meu pai no ano anterior com essa doença, uma doença que ele temia muito, que a nossa família paterna tem muitos casos, né? Praticamente meus tios todos faleceram com câncer. E o que aconteceu comigo foi muito diferente. E isso é milagre. Eu, em momento algum, orei para ser curada, porque eu já sabia que eu estava curada. Porque o que Deus colocou no meu coração foi exatamente um versículo que eu coloquei aí no vídeo, que é o João, está em João 11, 4, onde Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E essa palavra entrou no meu coração desde o primeiro dia, gente. Desde o primeiro dia. Eu tive com o doutor Antônio de Pádua, ele que me deu a notícia, a certeza, eu tinha feito os exames. Eu comecei com sangramento, e aí fui fazer a colonoscopia. O meu câncer já estava bem grande, que eu não consegui concluir o exame porque não passava o equipamento, tá? Eu estava com risco de obstrução do intestino, porque meu câncer iniciou no intestino. E aí, quando eu tive com o doutor Antônio, ele disse: é câncer. Aí, depois de um pouco da conversa, Carminha estava comigo e sabe que essa história é verdadeira. Ele disse assim: pode chorar, porque quem recebe o diagnóstico de câncer chora. E eu disse: doutor, eu não quero chorar. Eu quero saber o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. E assim foi como eu iniciei a doença. E o mais interessante é que nesse mesmo dia meus irmãos se juntaram, muito preocupados comigo, como é que eu estaria. Me chamaram para tomar um café. Flavinho é que me lembrou dessa história recentemente. E aí Flávio, meu irmão caçula, foi me buscar em casa para tomar esse café. E a gente ia se reunir, meus irmãos, minhas cunhadas, para tomar esse café.
E eles preocupados como é que eu estaria. E Flávio muito preocupado antes de chegar para me pegar. O que eu vou dizer a Dani? Como é que ela deve estar? Né? E aí quando eu entrei no carro eu disse a ele, Flávio, eu estava já sem conteúdo para o Instagram. Eu estava falando sempre a mesma coisa. Deus mandou um conteúdo novo para mim. E não foi, Flávio? E aí eu sorrindo e ele sorriu e eu passei o câncer inteiro com essa leveza no coração. Esse é o maior milagre. É a paz que excede todo entendimento. E essa paz só é possível quando a gente se lança nos braços de Deus. Fora dos braços dele é só desespero. Isso é fato. Eu passei pelo câncer e senti todos os efeitos dele. Eu fiz cirurgia, chorei um monte. Minha mãe acompanhou, minha mãe não saiu de perto de mim hora nenhuma. Chorei bastante durante a recuperação da cirurgia, mas eu chorava porque eu estava com a minha vida interrompida. Eu estava agoniada, eu queria viver. Eu não queria ficar ali presa por causa de uma doença. Depois começaram os ciclos de quimioterapia, foram 12 ciclos, a cada 15 dias, e meu ciclo de quimioterapia eram 3 dias. Eu botava na quarta-feira o remédio e só tirava na sexta. Tive bastante enjoo, mas vida quase normal. Muita gente me viu fazendo atividade física, trabalhando, vindo para a igreja. Eu recebendo várias reclamações, cadê a máscara? E eu não usava máscara, porque no meu coração eu realmente estava curada. Eu não tinha nada. Mas eu precisava passar pelo processo para ter experiência. E antes mesmo de concluir o meu tratamento, essa lindeza aqui já estava escrita. Inclusive já estava escrita até o dia 30, que foi o dia que o carro saiu lá nas ruas, no buzinaço, tudo isso já estava aqui no livro, sem ter acontecido. E eu dizia a Emanuel, da gráfica, né? Eu dizia, Emanuel, eu só posso passar o arquivo depois que eu passar por isso aí. Porque eu tenho que confirmar se vai ser assim. E foi lindo todo esse processo, porque Deus falou muito ao meu coração. A doença não era para minha morte, era para a glória dele. Era para que esse livro saísse. E aconteceram várias coisas no processo, né? Karine, cadê Karine? Karine, te amo. Karine foi muito importante para mim, porque durante o processo do câncer eu ainda tive outros probleminhas e foi difícil, né? Alguns momentos bem difíceis, e Deus mandava sempre Karine para falar comigo, era incrível. No dia que eu estava mais triste, chegava uma ligação, chegava uma mensagem, chegava Deus falando comigo. Eu vou ser grata eternamente pela sua vida. Eternamente. Porque Deus te usou muito nesse processo do câncer comigo. Muito. Louvado seja Deus por isso. Doutora Patrícia sempre está aqui. Não sei se o doutor Antônio veio, mas foram anjos que Deus mandou na minha vida. E eu tenho muita gratidão também por eles. Foram fundamentais. E eu me lembro de uma frase quando eu tive a doutora Patrícia, porque o doutor Antônio me paga, que foi o que me deu a notícia do câncer, foi o meu cirurgião. Ele que fez minha cirurgia, e só complementando, o meu câncer iniciou no intestino. Quando eu recebi o diagnóstico, era no intestino. Coisa simples, ia tirar uma parte do intestino, não ia precisar nem de quimioterapia. Era assim, tá? Foi o que o pastor João falou. Só que quando eu fui fazer a tomografia e a ressonância, já estava com metástase no ovário esquerdo. E aí eu tive que tirar o ovário esquerdo, e por causa disso eu precisei fazer as quimioterapias. Aí foi quando eu fui direcionada para a doutora Patrícia. E aí ela me disse assim, eu estou bem otimista com o tratamento. Aí eu disse ótimo, porque eu já tenho certeza. Então já está tudo certo. E foi assim que eu vivi todo o processo do câncer, com paz e alegria no coração e com uma certeza. Eu sabia que era para a glória de Deus. E eu estou vendo isso agora. Eu estou testemunhando tudo que Deus colocou no meu coração. Tudo. O processo do livro eu escrevi de madrugada. Deus mandou acelerar, porque eu escrevi depois. Mas ele disse, você vai fazer o lançamento no dia do culto de ação de graças.
E o livro chegou hoje. Estava tudo escrito por ele. Ele me acordava de madrugada para escrever. Teve dias que eu não sabia o que escrever. E depois ele me dá um capítulo inteiro e eu chorava agradecendo. Quando eu concluí o livro, ele disse: foi para isso que você adoeceu. Foi para escrever esse livro e que vai abençoar outros livros. Esse livro fala de vida. Esse livro fala de esperança. Mas esse livro também fala de morte. Porque o câncer é uma doença que pode até voltar na minha vida. E ok, eu estava pronta para morrer. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. E eu concluo, vocês vão ler esse livro e no final a última mensagem que eu deixo é essa: que o dia da minha morte vai ser o dia mais feliz da minha vida. Porque é o dia que eu vou me encontrar face a face com o meu Criador. Então a gente não tem que temer a morte. Aqueles que entregam a vida a Cristo, que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, não devem temer nada, nada. Porque quando chegar o nosso momento, vai ser o dia mais lindo da nossa vida. Porque tudo isso aqui, toda essa dor, esse sofrimento, os boletos para pagar, né? As dores, as tristezas, as decepções, tudo isso vai ficar. E lá não tem nada disso. Então meu coração estava pronto para a vida ou para a morte. Porque a morte é vida e vida é eterna. Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui. Se eu posso deixar uma mensagem, é que aqueles que estão passando por alguma tribulação, ou até mesmo pelo câncer, isso não é uma sentença de morte. Isso pode ser uma virada na sua vida. Uma virada para você encontrar Cristo. Uma virada para você saber o poder de Deus. Isso para você experimentar o que é viver nos braços do Senhor. Porque desde o momento que eu me entreguei a esse Deus maravilhoso, eu não consigo deixar de amar. E pode vir o que vier. Eu costumo dizer que eu posso perder tudo, eu só não posso perder a presença dele. E esses louvores que foram tocados aqui foram todos escolhidos por Deus. E era tudo que eu gostaria de falar para ele me gastar, para ele me usar, para dizer para ele que o que há de mais precioso não é estar no paraíso, mas é ter a presença dele. E eu gostaria que vocês entendessem isso. E aqueles que ainda não entregaram sua vida a esse Deus, você está com a oportunidade nas mãos. Hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o dia que Deus vai transformar a tua história, vai transformar a tua dor em vitória, em bênção, em paz. Porque a gente busca paz, né? Eu acho que todo mundo quer paz. E você passar pelo câncer com paz é um milagre. E isso para mim foi um grande milagre. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o carinho de vocês. Eu me sinto muito amada. Ver a igreja desse jeito, para mim, é uma grande surpresa. Né? Um sábado à noite, muita gente esteve aqui de manhã, já orou hoje, já buscou a Deus hoje, e voltaram para glorificar esse Deus, porque mais uma vez não é sobre Daniel, é sobre o Deus de Daniel. Amém, gente? Amém. Eu queria fazer uma oração. Eu acho que eu falei tudo. Eu sempre escrevo o que eu vou falar e não olho nunca, porque eu costumo dizer que é o Espírito Santo que fala, né? Ele sabe, ele já tinha determinado tudo isso aqui, então eu falei o que ele mandou falar. E que vocês sejam muito abençoados. Vamos orar? Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui, Pai, para te honrar. Com esses louvores, com esse coral lindo, maravilhoso, com a palavra do pastor Jean, que o Senhor tenha recebido, porque isso tudo é para ti, Jesus. É para glorificar o teu nome, é para te agradecer. Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração e sabe que sem ti eu não sou nada.
Sem ti eu não estaria aqui. Mas eu também não poderia me calar, Senhor. Eu não tenho como ficar calada diante de tudo isso que o Senhor tem feito na minha vida. Muita gente olha para mim e diz assim, coitada, passa por tanta coisa. Já eu digo, eu sou uma privilegiada, porque a cada tribulação que eu passo, mas eu me apaixono por Ti, Jesus. Porque cada vez mais eu sinto a Tua presença, Teu amor, Teu cuidado. E vejo que eu fui escolhida por Ti para uma missão tão linda, que é levar o Teu Evangelho das pessoas. É falar do Teu amor, da Tua grandeza. É dizer para elas, creia, porque existe um Deus poderoso que te levanta. É dizer para cada pessoa que vale a pena participar do teu sofrimento, Jesus. Vale a pena viver para a tua glória. Vale a pena viver para espelhar o teu amor. Então que elas consigam te enxergar em mim, Senhor. Porque se não for para viver isso, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu só quero estar aqui se for para que as pessoas enxerguem o teu amor e a tua grandeza através da minha vida. Que eu diminua e que o Senhor brilhe fortemente. E me usa, Senhor, porque eu sou um pequeno instrumento, mas muita sede de ser usada por Ti. Eis-me aqui, Jesus, para a Tua glória. E abençoa todas essas pessoas. Vai no coração de cada uma, Senhor. Toca profundamente. E aquelas que estão passando por alguma dificuldade, que elas possam se render a Ti. Que elas possam, mesmo sem entender o que está acontecendo, possam confiar e entregar a vida delas ao Senhor. Porque o Senhor é perfeito e tudo tem propósito. E eu entrego esse culto mais uma vez em Tuas mãos, Senhor, porque é para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Majestade, Tu é o domínio, Tu é a glória, tudo vem de Ti. E das Tuas mãos damos. Tudo pertence ao Senhor. É do Senhor que vem toda a boa dádiva e todo o bom perfeito. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de te agradecer. Obrigado pela vida da Daniela, por aquilo que o Senhor tem feito por ela e nela. Obrigado, Senhor, porque a vida dela te pertence. Que o Senhor continue sendo sempre honrado e glorificado na sua vida, nos seus filhos, na sua família. Que o Senhor abençoe a tua serva, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família. Que o Senhor seja sempre visto através dela. Abençoe o teu povo aqui reunido, Senhor. Que o nosso coração transborde de gratidão. Que a nossa alma te louve para sempre. E que a gente confie nesse Deus que é bom, cuja misericórdia dura para sempre, e que não falha, e que é fiel em todo o tempo, tanto na saúde quanto na doença, tanto na vida quanto na morte. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida te pertence, e nada irá nos separar do teu amor. Abençoe o teu povo, nós te oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as ternas consolações, a unção e o poder do Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar.
Amém.